porque eles eram comum e tinham tudo em comum. Eu acredito que quando era evangelismo, saíam todos para evangelizar. Quando era culto da mocidade, saíam todos para apoiar a mocidade. Quando era culto das crianças, estavam todos ali presentes. E eles tinham tudo em comum no partir do pão, nas orações. E nós hoje dividimos e cada um quer cuidar apenas daquilo que ele acha que é devido, é competência. Com muita vaidade. E o que acontece? As almas estão morrendo e não temos força para alcançá-las. Porque divididos somos fracos, mas se nós nos unirmos, nós somos fortes. Nós vamos alcançar todos aqueles que estão necessitados. Mas precisamos estar unidos. A lição de Tiago nos trouxe essa visão. Que precisamos estar unidos. Não podemos nos dividir, nos fracionar. Nós temos que ser um só povo. Nós temos que ser uma só igreja para ser forte. E Tiago disse: se for preciso, confesse as suas culpas uns com os outros. Se está difícil você fazer essa união, vamos confessar as nossas culpas uns para os outros, e vamos orar uns pelos outros. Demonstra a união. Orar um pelos outros. Ao invés de eu ir ao irmão conversar com o psicólogo, eu vou conversar com o pastor da igreja. Essa confessar nossas culpas uns aos outros. É isso. Se eu pequei contra o Jorge, eu tenho que confessar a quem? A ele. E quem tem o direito, a condição, a capacidade concedida por Deus para me dar o perdão é quem? Mas ao invés de eu ir ao irmão Jorge, eu começo a murmurar entre os irmãos. Você viu o que o irmão Jorge fez comigo? Você viu o que ele falou de mim? Você viu o que ele falou da minha gravata, do meu cabelo, do meu sapato, da minha camisa? E começa a espalhar, formar uma opinião entre os irmãos contra o irmão Jorge. Quando que nós poderíamos resolver a questão sem nem os irmãos precisarem tomar conhecimento. Aqui entre nós dois. Foi Jesus que orientou desta forma. Tiago fez muito bem em transcrever. Jesus disse: se você pecar contra o teu irmão, vai a ele, peça perdão. Não é assim que Jesus orienta? É. Mas não, em vez de eu ir ao irmão ou à irmã, eu vou ao pastor da igreja, eu vou a alguém da direção da igreja, eu vou ao porteiro da igreja, sempre na pessoa errada, porque a pessoa certa é aquele ofendido por mim, ou por quem eu fui ofendido. Amém? Se o teu irmão pecar contra você, vai a ele, conversa com ele, acerta ele primeiro, e você, e tudo vai dar certo. O nome do Senhor vai ser glorificado, a igreja vai ser fortificada, o povo vai ser consolado, e Jesus vai batizar com o Espírito Santo, e Jesus vai curar os enfermos, e Jesus vai fazer a obra como ela precisa ser feita. Não por mim, mas por Ele mesmo. Glória a Deus. E Tiago, então, irmãos, orientando que devemos confessar as nossas culpas uns aos outros. Mas que o ponto mais alto
é você confessar e orar pelos outros. Isso demonstra realmente que você perdoou. Confesse e oreis uns pelos outros. Confissão incondicional. E ele diz que então, confessando as nossas culpas uns para os outros e orando uns pelos outros, nós seremos perdoados e sarareis, ele diz. Vendo como Tiago, na sua experiência, ele percebia que para que a igreja pudesse crescer e se manter forte como um organismo vivo, eles tinham que estar todos unidos, um só povo. E ele entendia que todos esses fatores trariam conflito, poderiam ser prejuízo para o crescimento da igreja. Então ele disse: confesse, ora e sarareis. O que nós vemos hoje são muitas e muitas igrejas que estão doentes. É um organismo que está doente, não cresce. Pelo contrário, está doente, ele vai só definhando até a morte total. Ele diz: confesse as suas culpas uns aos outros e oreis uns pelos outros e sarareis. Porque a oração do justo, disse ele, pode muito em seus efeitos. E depois de você ter feito tudo isso que Tiago nos orientou, aí agora, você como uma igreja sã, unida, amorosa, você irá procurar, você irá buscar aqueles que se desviaram. Aí então sim, você irá atrás daqueles que se desviaram. Se algum de entre vós se tem desviado da verdade e alguém converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho do pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Para encerrar, eu entendo que quando a igreja foi criada, o propósito da igreja era anunciar a salvação por meio de Jesus Cristo. Acontece que todas as dificuldades que a igreja enfrenta faz com que em algum momento da nossa caminhada nós esquecemos do verdadeiro propósito para o qual fomos criados, que é buscar aqueles que estão perdidos. É falar do amor de Deus aos pecadores que estão morrendo. Mas para que nós possamos cumprir a nossa missão, é necessário que nós sejamos um povo unido.